essa população negra no sul do Brasil e no sul do sul de uma forma geral e pensar o apagamento dessa história significa pensar, por um lado, em medidas estatais que foram tomadas desde meados do século XIX, na construção de estados nacionais, tanto da Argentina quanto do Uruguai, quanto naquilo que se pensava já no sul do Brasil, enquanto uma identidade regional. Significa pensar em políticas públicas de branqueamento da população, e aí é preciso ser muito evidente que no Brasil essas políticas elas foram muito mais efetivas naquilo que inclusive naquele momento se considerava o sul geográfico, que é São Paulo para baixo, só depois que a gente vai ter essa nova reconfiguração, né, geográfica do Brasil e que São Paulo sai da região sul. Mas São Paulo e os estados do sul todos receberam muita população branca, né, população europeia, e a justificativa para isso era uma... E é muito estranho pensar sobre isso, porque o que acontece? Muito rapidamente, a gente tem um passado escravista, a gente tem uma população negra que é trazida para cá, uma população africana, para trabalhar. E quando tu tá em vias de acabar com a escravidão, começa a se refletir quem vai ser o trabalhador. Ou seja, aquele que havia sido trabalhador até então, rapidamente ele parece que não tem mais lugar. E aí se criam essas políticas para trazer trabalhadores da Europa, e isso tem a ver com modernidade, tem a ver com racismo, né? Tem a ver com teorias raciais, tem a ver com racismo científico. Então pensar esse apagamento no sul significa pensar a partir desses pontos de vista, mas também significa pensar em como essa população negra que é desse lugar resiste a esses processos de apagamento e resiste e insiste em se colocar em lugares que não foram legados para ela, ou seja, no centro. Essa população negra, ela relega a margem, embora muitos evidentemente estivessem lá e ainda hoje permanecem, porque a gente precisa considerar um viés de classe que vai se intersectar com a questão racial também, a gente precisa sempre ter em vista que essa população negra, pelo menos parcela dessa população negra, esteve em outros lugares e esteve ocupando inclusive os centros de poder. No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente vai ter importantes figuras que vão ocupar inclusive cargos políticos, vão ser braços direitos de presidentes de província, depois de governadores, um governador negro no Rio Grande do Sul também. Então a gente vai ter alguns elementos. E isso significa também pensar em pluralidade de experiências. Porque a gente precisa romper com essa perspectiva de que falar sobre população negra é falar sobre uma coisa só. Que falar sobre população negra é falar sobre sempre algo que foi relegado, algo que foi excluído. Falar sobre população negra significa falar sobre questões simultâneas. Significa falar sobre racismo, significa falar sobre reação, significa falar sobre racialização, sobre como que as pessoas operam com essa ideia de raça e se utilizam ela também para se colocar no cenário, para se colocar na vida. E para além disso, as pessoas precisam continuar existindo. E elas precisam existir de uma forma que seja o mais próximo possível de uma plenitude. Então essas pessoas criaram um espaço em que elas podiam minimamente existirem em plenitude, né? Ser e estar pessoas negras sem que isso significasse qualquer forma de constrangimento. Significa que isso foi plenamente respeitado? Não. A gente tem uma série de denúncias de invasão de espaços de associativismo negro, como nós continuamos tendo até a atualidade. Mas significa pensar que a história é muito mais plural e que o apagamento sozinho não dá conta por uma questão muito simples. As pessoas estavam, estão e certamente permanecerão nesses espaços.